Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática e hoje vamos dar sequência aí no PET volume 5, é a semana número 3 do primeiro ano do ensino médio, que tem como eixo temático geometria de medidas e conteúdos relacionados, semelhante triângulo, teorema fundamental da semelhança. Tá? E hoje vamos trabalhar também um pouquinho com trigonometria no triângulo retângulo. Então, para iniciar, nós temos aqui o famoso teorema de Pitágoras, aplicado em um triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo, aquele triângulo tem um ângulo de 90 graus. O maior lado é a hipotenusa e os outros dois lados são os catetos. Então, a gente sabe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E depois nós temos aqui as razões trigonométricas. Então, tem o mesmo triângulo retângulo, né? Hipotenusa, cateto e cateto. E tenho dois ângulos agudos. E eu peguei aqui um ângulo como referência, chamado de ângulo alfa. E o que nós vamos ter? O cateto que está lá do outro lado recebe o nome de cateto oposto. E o cateto que forma o ângulo é o cateto adjacente. E assim nós vamos ter três razões trigonométricas importantes. A primeira é o seno de alfa, é o seno desse ângulo, que é dado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? E esse seno é uma constante para cada um dos ângulos de inclinação. Já o cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de alfa é o cateto adjacente, o cateto que está aqui do lado, dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E com essas três razões trigonométricas, mais aí o teorema de Pitágoras, nós vamos tentar resolver os exercícios. Tá? Aqui ele trouxe um exemplo, ele aplica o exemplo, espero que vocês façam a leitura, tentem entender um pouquinho desse exemplo com a resolução. Se não entendeu, não tem problema não, vamos aplicar nos exercícios e lá vai ficar simples também. Tá? Questão número 1. Eu tenho aqui o seguinte, considere o triângulo ao lado. Então está aqui o triângulo. Letra A, qual é a hipotenusa? Bom, a hipotenusa é sempre o maior lado, é o lado oposto ao ângulo reto. Então, nesse caso aqui, a hipotenusa é o C. Então, vamos responder aqui embaixo. Então, letra A, a hipotenusa é C. Letra B, qual é o cateto oposto a alfa? Bom, o cateto oposto a alfa, vamos lá, né? Esse aqui é o alfa. A hipotenusa não muda, a hipotenusa é C. O cateto oposto é o que está do outro lado. Então, o cateto oposto a alfa é o A. Vamos para a letra C. Qual é o cateto adjacente a alfa? Bom, adjacente a alfa é o cateto vizinho. Está aqui, ó. O cateto vizinho é B. Letra D. Qual é o cateto oposto a beta? Bom, oposto a beta, vamos apagar tudo isso. E vamos pegar aqui o ângulo beta agora como referência. Então, o cateto oposto a beta é quem está do outro lado. Então, é o B. E por último, o adjacente a beta, bom, o cateto vizinho a ele, vai ser o A. Então, o cateto ele pode mudar, né? Eu tenho que ver qual é o ângulo de referência que eu estou utilizando. Questão número 2. Em cada caso, determine o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos agudos indicados nos triângulos retângulos dados a seguir. Então, está aqui o primeiro triângulo. Esse aqui é o ângulo agudo. Então, nós queremos seno, cosseno e tangente em relação a esse ângulo. Beleza? Bom, vamos colocar aqui então, olha só. Seno, vou colocar a interrogação, né, já que ele colocou assim. O que é o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente desse ângulo? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso nunca muda. Tá? Bom, no triângulo, quem é a hipotenusa? Bom, está aqui o triângulo retângulo, né? Hipotenusa é sempre o maior lado. Então, a hipotenusa aqui vai ser o 7, né? O lado oposto ao ângulo reto. Então, vou colocar aqui um H de hipotenusa. Em relação a esse ângulo, o cateto oposto está lá do outro lado. Esse é o cateto oposto. E ele vale 2. O que sobrou só pode ser o cateto adjacente,
que a gente não sabe ainda quanto vale. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é completar o meu triângulo. Eu preciso descobrir quanto vale esse x aqui para eu poder montar seno, cosseno e tangente. Tá? O seno eu consigo, porque o seno depende do cateto oposto e da hipotenusa. Cateto oposto 2, hipotenusa 7, então aqui está fácil. Aqui vai ser 2 sobre 7. Já o cosseno e tangente eu não consigo, porque depende do cateto adjacente que a gente não tem. Então, o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Hipotenusa é 7, então 7 ao quadrado vai ser igual. Um cateto é 2 e outro a gente vai descobrir. Então 7 vezes 7, 49. 2 ao quadrado, 4. Troca de membro, troca de sinal. 49 menos 4, 45. Isso é igual a c ao quadrado. Logo c vai ser a raiz quadrada de 45. Né? Potência troca de lado, vira raiz. Então c vale raiz quadrada de 45. Esse valor dá para simplificar. Para simplificar, a gente teria que fatorar, né? Vamos colocar aqui no cantinho, ó, para saber qual é a raiz quadrada de 45. Então, a gente vai fatorar. É ímpar, né? Então não dá por 2. Mas a soma dá 9, então dá por 3. 45 por 3, 15. 15 por 3, 5. 5 por 5, 1. Juntou, sai da raiz. Não juntou, continua. Então, raiz de 45 é 3 raiz de 5. Então, esse é o valor do C que nós iremos utilizar. Tá? Vou colocar aqui em cima o C igual a 3 raiz de 5. No caso, é o nosso X. Né? Então, deixa eu colocar mais especificamente quem ele é já. Ele vai ser o nosso X. Então, agora vamos finalizar. O cosseno, o adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente é x, x é 3 raiz de 5. Hipotenusa é 7. Tangente do ângulo, né? Cateto oposto é 2. Sobre o cateto adjacente, que é x, que vale 3 raiz de 5. A gente não costuma deixar a raiz no denominador, então a gente vai racionalizar. A gente vai multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo. 2 vezes raiz de 5 vai ficar 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. A raiz de 25 é 5. Aí 5 vezes 3, 15. Então, o primeiro item está ok. Vamos para o segundo item agora. O ângulo que a gente vai usar como referência é esse agora. Hipotenusa não muda. Maior lado, lado oposto ao ângulo reto. E os outros dois lados que formam o ângulo reto são os catetos. Então, nesse caso, o 11 vai ser o cateto oposto. E o 60 vai ser o cateto adjacente. E nós não temos a hipotenusa. Como eu não tenho hipotenusa, não dá para calcular o seno, porque o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Também não dá para calcular o cosseno, porque o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Porém, dá para calcular a tangente, porque a tangente não depende da hipotenusa, né? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, aqui eu consigo finalizar. Cateto oposto 11, adjacente 60, então 11 sobre 60. Beleza? Agora vamos encontrar então quanto vale a hipotenusa. Simplesmente aplicando o teorema de Pitágoras, que diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa é o que a gente quer descobrir, vou chamar aqui de x. Então, x ao quadrado é igual. Um cateto pode ser muito bem o 11, o outro pode ser o 60. Então, nós vamos ter aqui 11 vezes 11, 121. 60 vezes 60, 6 vezes 6, 36. Então, 3.060. Logo, x vai ser igual a raiz quadrada de 3.721. Eu não sei se esse número tem uma raiz quadrada exata ou se nós vamos ter que fatorar para simplificar. Verificando aqui numa calculadora, a raiz quadrada deu exata. Então, deu 61. Agora é só finalizar o exercício. Seno, cateto oposto, 11. Hipotenusa é o x e o x é 61.
Cosseno, o adjacente é 60 e a hipotenusa 61. Então essa foi a questão número 2, onde nós simplesmente montamos seno, cosseno e tangente de um ângulo específico. Continuando o exercício, considere o triângulo ABC, que é retângulo em C. Para esse triângulo, o seno do ângulo A é igual a. Então vamos lá, a gente quer o seno do ângulo A. Ou seja, para determinar o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Nesse triângulo retângulo em C, a hipotenusa é o maior lado, é o lado oposto ao ângulo reto, então está aqui a nossa hipotenusa, vale 10. O ângulo A é esse ângulo que está aqui. E o cateto oposto é quem está lá do outro lado. Então o cateto oposto vale 5 e sobrou para esse aqui ser o cateto adjacente. Como nós queremos o seno de A, é só substituir. Cateto oposto vale 5, hipotenusa vale 10. Então a gente tem aqui 5 décimos. Simplificando por 5, nós temos meio. Então a alternativa, letra D. Questão 3 já foi uma questão um pouco mais objetiva, né? Questão 4. Na figura a seguir, há 3 triângulos retângulos. Nesse caso, tem-se que quanto vale o seno de alfa ou o cosseno de alfa? Bom, vamos lá, vamos pegar a letra A. Primeiro, eu sei que seno, seno de alfa, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Será que NT e MT representa cateto oposto e hipotenusa? Vamos verificar? Então, olha só. NT é esse lado aqui. MT é esse ângulo que está aqui. Esse lado está aqui, né? E aqui seria o ângulo reto. Bom, vamos fechar esse triângulo. Vamos fechar ele assim, ó. Bom, em relação a esse ângulo alfa, a hipotenusa é MN. A hipotenusa seria MN. Então vamos colocar assim, ó. Cateto oposto, ainda não sei, né? Hipotenusa seria MN. E o cateto oposto? O cateto oposto seria NT. E aí? O item A, NT sobre MT, deu falso, né? A hipotenusa seria MN, então vamos descartar o item A. Vamos apagar o nosso desenho aqui, vamos sempre procurar rabiscar nele. Continuando o item B, o seno de alfa MS por MT. MS, aqui MS. E MP. Assim a gente consegue fechar um triângulo retângulo. Né? Quem é o cateto oposto? Bom, o cateto oposto a alfa é PS. E a hipotenusa? MP. Então, PS sobre MP. Olhando aqui no item B, deu errado também. Vamos agora, então, analisar os itens C e D que relacionam o cosseno. Então, eu tenho aqui o seguinte, cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos relacionar cosseno PS por MS. Então, PS, está aqui PS, por MS. Está aqui o ângulo reto, a gente fecha o triângulo retângulo. Cateto adjacente, o cateto vizinho a alfa, é esse aqui, MS. E a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto, MP. MS por MP deu errado também. Bom, eu ficaria então com a letra D. Porém, vamos verificar se de fato é a letra D, né? Se não tem algum possível erro. Então, de novo, eu tenho MR. Bom, MR, isso aqui tudo. E MQ. MQ é esse. A gente fecha um triângulo retângulo. Esse é o ângulo reto, né? Esse é o ângulo alfa. Cateto adjacente, o cateto vizinho. MR. Hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto, MQ.
Então deu certo. De fato, a alternativa correta é o item D. Um triângulo ABC, retângulo em A, é tal que AB é 8, BC é 10 e AC é 6. Então, quanto vale aí a tangente, o seno, né, ou o cosseno desse triângulo retângulo? Vamos construir aqui esse triângulo. Vamos fazer assim, ó. Eu sei que é um triângulo retângulo. Ele é retângulo em C, né? Então tá aqui o meu triângulo retângulo. Melhor, retângulo em C não, ele é retângulo em A. Então aqui onde tem o ângulo reto, eu vou colocar A. E nos outros dois vértices, eu vou colocar B e C. Então vamos colocar aqui, ó, B e C. Quais são as informações que nós temos? Então, AB vale 8. Então tá aqui, AB vale 8. BC vale 10. BC vale 10. E AC vale 6. AC vale 6. E nós queremos seno, cosseno e tangente, tudo em relação ao ângulo B. Beleza? Então o ângulo B está aqui em cima. Então eu já sei que o lado oposto ao ângulo reto é a nossa hipotenusa. O lado oposto ao ângulo beta é o cateto oposto. E o que sobrou, que é o cateto vizinho a ele, é o cateto adjacente. E agora eu consigo montar. Eu sei montar o seno de B, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu sei montar o cosseno de B, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E também sei montar a tangente de B, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos montar? Então, começando aqui com o seno. Cateto oposto, 6, hipotenusa 10. Então, 6 sobre 10. 6 dividido por 10 dá 0,6. Então, o seno é 0,6. Bom, seno 0,75 deu errado. Vamos para o cosseno. Cateto adjacente, 8, hipotenusa 10. Então, 8 sobre 10, isso é 0,8. Está aqui, cosseno 0,8, alternativa correta, item B. Finalizando aqui a tangente, cateto oposto 6, adjacente 8. Então a gente teria aqui 6 sobre 8, dividindo daria 0,75, que é diferente de 0 e diferente também de 0,6. Então essa foi a questão número 5. Questão 6. A figura representa um terreno ABCD em forma de quadrilátero, em que os ângulos de vértices A e C são retos. Uma cerca reta, BD, divide o terreno em duas partes. Sabe-se que os lados AB e AD do terreno têm a mesma medida e que a cerca BD mede o dobro do lado CD. O ângulo de vértice B do terreno mede... Então, vamos lá, né? Vamos tentar compreender aqui o que ele está dizendo para a gente. Primeira informação aqui, que AB e AD têm a mesma medida. Então, AB tem a mesma medida que AD. Então, tudo ali vale X. E que a cerca BD mede o dobro do lado CD. Então, CD é Y e a cerca aqui mede o dobro, então, mede 2Y. Aí está perguntando, o ângulo de vértice B do terreno mede? Bom, o ângulo de vértice B do terreno, quanto mede esse ângulo aqui? Então é isso que ele quer saber da gente. Beleza? Bom, vamos começar? Mas começar de que jeito? Primeira coisa que a gente vai destacar aqui, que é um item importante, é esse triângulo aqui, olha só. A gente sabe que esse triângulo é um triângulo retângulo, tem aqui o ângulo de 90 graus. Além dele ser um triângulo retângulo, ele é um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que possui dois lados iguais. Se ele possui dois lados iguais, ele também tem dois ângulos iguais. Então quer dizer que esse ângulo é igual a esse. A gente tem dois ângulos iguais. O triângulo é isósceles, dois lados iguais, dois ângulos iguais.
quanto mede cada um desses ângulos? O que eu tenho que lembrar? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Aqui já tem 90, porque aqui é reto, né? Então 180 menos aqui 90, vai sobrar 90. 90 dividido para dois ângulos iguais, aqui vale 45 e aqui também vale 45. Beleza? Então essa foi a primeira informação, já descobri um pedacinho do ângulo B. Vamos pegar aqui agora um triângulo vermelho. Então está aqui o triângulo vermelho. Eu já sei que esse ângulo aqui é 90 graus, mas eu não sei a medida dos outros ângulos. Eu sei que aqui é y, que é 2y, mas eu não sei esse lado. Então eu não vou conseguir descobrir especificamente por enquanto quanto mede cada um desses ângulos. Mas o meu objetivo é descobrir quanto vale esse ângulo vermelho aqui, que eu vou chamar de ângulo alfa. Tá? Como que eu vou descobrir a medida desse ângulo alfa? Bom, no triângulo vermelho, o ângulo reto está aqui, o 2y seria a minha hipotenusa e o y seria o meu cateto oposto. Então eu consigo relacionar cateto oposto e hipotenusa. Para relacionar esses dois, eu tenho que fazer o seno de alfa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de alfa é igual cateto oposto. Bom, o cateto oposto vale y. A hipotenusa vale 2y. Simplificando isso aqui por y, vai resultar em seno de alfa igual y dividido por y dá 1, 2y por y dá 2. Vai dar seno de alfa igual a meio. E existe uma tabelinha trigonométrica que conta para a gente quanto vale esse ângulo. Essa tabelinha trigonométrica eu já comentei com vocês na semana número 2. Vou deixar aqui novamente no final desse vídeo, tá? Como decorar essa tabelinha. Tem uma musiquinha que a gente canta e que ajuda a decorar essa tabelinha, tá? E lá na tabelinha, que a gente vai ver na semana número 4, lá vai falar que o ângulo ele tem que ser 30 graus. Ele vai falar que o seno de 30 é igual a meio, tá? É uma tabelinha simples de ser montada. Você coloca lá seno, cosseno, tangente. Aí tem três ângulos notáveis, 30, 45 e 60. E você preenche a tabelinha e vai encontrar aqui que o seno de 30 é igual a meio. Então o alfa aqui, ele vale 30 graus. Logo o ângulo B inteirinho vale 45 mais 30. Então ele mede 75 graus. Tá? Nós temos aí mais uma questão para corrigir e no final eu deixo a descrição de como se decorar essa tabelinha trigonométrica, que ela é muito importante. Tá? Nenhuma questão, nenhuma prova, vestibular, Enem, vai te fornecer essa tabelinha trigonométrica. Você tem que conhecer ela. Tá? Questão 7. A figura mostra um cabo de 10 metros de comprimento com uma de suas extremidades fixada no solo e a outra fixada a uma distância de 0,8 metro do topo de um mastro de bandeira. O ângulo formado entre o cabo e o solo é de 36 graus. Sabendo que o seno de 36 graus é 0,59 e que o cosseno de 36 é 0,81, o comprimento total do mastro em metros é de aproximadamente quanto, né? Então a gente quer descobrir quanto vale esse x aqui. Eu já vou aproveitar, vou fechar aqui um triângulo. Então eu tenho aqui esse cabo, eu tenho aqui uma parte do mastro, né? Representada por x. E tem aqui embaixo. E um ângulo de 36. Bom, eu tenho aqui o meu ângulo reto, né, o ângulo de 90 graus. Então a hipotenusa vale 10. Do outro lado eu tenho um cateto, que só pode ser o cateto oposto. E agora eu vou então montar o seno. Ah, por que o seno de 36? Justamente porque eu tenho o cateto oposto, ou melhor, eu quero o cateto oposto, e tem a hipotenusa. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 36 está aqui, o exercício informou para a gente, 0,59. O oposto é x e a hipotenusa é 10. Então, eu tenho aqui 1 vezes x, x. 0,59 vezes 10 vai dar 5,9. Esse é o valor do x. Bom, nós queremos saber o comprimento total do mastro. E o comprimento total do mastro é dado por esse x, que a gente acabou de descobrir, mais 0,8.
Então a resposta final vai ficar 5,9 mais 0,8, ou seja, 6,7 metros. Esse é o tamanho total do mastro. Resposta letra B. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, tá? Deixa aí para vocês os vídeos da tabelinha trigonométrica. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a semana número 4.